Amém? Texto, irmãos, para meditação nesta noite, nós iremos meditar João capítulo 4. João capítulo 4, do versículo 1 ao 30. João capítulo 4, de 1 a 30. Eu vou ler, os amados acompanhem, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era de necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram-se seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te rendemos graça, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Mais essa porção da tua palavra, Senhor, lida, um texto já conhecido da tua igreja, Pai, mas como jamais volta vazia. Renova a nossa mente, renova os nossos corações e nos coloca, Senhor, um novo cântico em nossos lábios, Senhor, para te louvarmos, Senhor, pela tua revelação, que é para a nossa salvação. Nos ilumina e me usa apenas como um instrumento, Senhor, como vetor das boas novas. É em nome de Jesus que te oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto bem conhecido da igreja. Mas, como a palavra de Deus se renova, nós temos muito a extrairmos de lição nesta noite dessa porção da palavra. Aqui Jesus se encontra com uma mulher, uma samaritana. E aqui o texto vai nos trazer ensinamentos que eu preciso aprender muito, eu particularmente preciso aprender muito, de que muitas vezes a gente ter que, no primeiro momento, perder a razão para não perder o coração das pessoas. Muitas vezes ter que se calar para poder ouvir e com um coração misericordioso a gente simplesmente entregar na mão de Deus. Aqui Jesus se encontrou com essa mulher e no capítulo 3 de João, teve um encontro também de Jesus com Nicodemos. Olha só, Nicodemos procura Jesus. Nicodemos é um homem, um judeu, membro do Sinédrio, é um homem culto, é um religioso, é uma autoridade religiosa. Esse encontro do capítulo 4 já é com uma mulher samaritana, pobre, marginalizada e uma pessoa inculta. Uma pessoa que não tinha todos esses pré-requisitos da cultura que Nicodemos tinha. Mas ambos necessitavam de Jesus. Ambos tinham no coração, tinham na alma, como a palavra mesmo nos diz que nós temos a eternidade, nós temos o DNA de Deus nas nossas entranhas, nós temos uma necessidade profunda da eternidade. E, contextualizando aqui, os dois tiveram oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus. E o encontro de todos os dois foi assim, deles ficarem boquiaberto com o que Jesus falou para eles. Aqui, nesse particular, essa samaritana, começa o texto dizendo que estava tendo uma espécie de os discípulos estavam dizendo que estava tendo uma competição, vamos dizer, entre os discípulos de Jesus, de João Batista, achando que Jesus, por estar batizando, como eles tinham acompanhado João Batista, e João Batista batizava também, estava como se tivesse, olha, ele está batizando também, mais do que tu, João. O texto começa assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e aí o texto aqui diz, bem que Jesus mesmo não estava batizando, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, aqui nós temos um ensino da parte de Deus, de Jesus aqui no caso, Filho de Deus. Ele não estava atrás de ser macho,
como ele sempre pregou, o mestre tem que servir. Quem quer ser mais do que o outro, quem quer competir, querendo ter mais discípulos, querendo ter mais seguidores, muitas vezes não está preocupado simplesmente com o reino do céu. Jesus aqui, num intuito de dizer, olha, eu não estou aqui, não estou disputando com João, eu estou me retirando. Mesmo porque a messe é grande e o trabalho dele tinha que continuar. E aqui o versículo diz assim, o versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Olha, ele ia da Judéia para Galiléia. E o texto está dizendo aqui, no versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas, na verdade, não era necessário, humanamente falando. 3 caminhos, 3 estradas diferentes, levava da Judéia para Galiléia. Um deles passaria por Samaria. Inclusive, era muito perigoso esse caminho. Lembra o homem jogado lá, que o samaritano passou e acudiu? Tinha muitos salteadores. Mas era necessário, o texto diz aqui, era necessário porque na agenda de Deus, que foi feito na eternidade, e para os filhos de Deus não há coincidência, há providência, era necessário Jesus passar e ir ao encontro dessa mulher pecadora, discriminada, samaritana. Era necessário. Como pelas misericórdias de Deus, da eternidade já estava escrito, foi necessário, providencialmente por Deus, um dia ele ter me encontrado, ele ter nos encontrado. Foi necessário, porque os planos de Deus não são frustrados. A agenda de Deus se cumpre cabalmente. É por isso que o texto diz aqui que era necessário atravessar a província de Samaria. E o versículo 5 diz assim, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho a José. E aí a gente já sabe, né, no versículo 6, quando ele diz assim, né, estava cansado junto ao poço, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Olha, foi necessário esse encontro. E aí, a pedagogia que Jesus usa, que eu tenho tanto que aprender, eu tenho tanto que baixar a minha crista muitas vezes, para me dobrar, me submeter aos ensinos da palavra do Senhor, a pedagogia aplicada, que Jesus como mestre nos ensina, e Jesus aqui num ato de humildade, numa maneira de querer se aproximar dessa mulher, ele faz um pedido a ela. Será que Jesus tinha necessidade de pedir para essa mulher água? Tinha necessidade. Mas foi uma maneira pedagógica que Jesus encontrou de estabelecer uma comunicação com essa mulher para trazer a mensagem para ela de salvação. E nós, muitas vezes, não estamos nos submetendo a essa pedagogia de nos aproximarmos das pessoas por amor, para deixar Deus, através da nossa vida, com amor, conquistar essas pessoas. E aí Jesus pede para ela, dá-me de beber. Né? E aí com isso, né, Jesus, ele quebra alguns paradigmas. Ele quebra.
quebra algumas barreiras existentes na cultura da época, com o objetivo único de alcançar aquela vida. A gente, muitas vezes, engessa as maneiras de chegar e relativiza a verdade. Jesus não relativizava a verdade, não. A verdade sempre tem que ser dita, e Jesus sempre disse. A maneira como chega às pessoas, que não precisa ser engessado. Já viu como antigamente, eu me lembro benzinho, como ainda tem algumas pessoas que chegam para evangelizar as pessoas e traz uma literatura bíblica e diz: Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Aí chega para outro: Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Tudo bem, beleza. Tem, eu creio. Mas a formalidade em si, às vezes você engessa a maneira de se posicionar, radicaliza a maneira de falar e relativiza, às vezes, a verdade. A verdade é inegociável. A palavra do Senhor é inegociável, a verdade. Agora nós temos que ser mais flexível. Então, numa maneira de amor, Jesus chega com essa mulher e ele começa a quebrar alguns paradigmas para a cultura da época. Primeiro, ele manda os discípulos dele, aqui como ele diz, ele manda comprar pão, manda comprar alimento. Quando ele diz assim, no versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aqui o texto diz que foi em Sicar. Sicar, lá tinha como sido a cidade da falsidade, a cidade dos bêbados. Agora imagina só, um judeu visitando Samaria. Eles não se davam. Há mais de 500 anos, aquela briga que a gente sabe, o rei Jeroboão, que o reino do norte foi dividido, o reino do sul para um lado, o reino do norte para o outro, capital do reino do sul, Jerusalém, Judá, capital do reino do norte, Samaria. Então, eles começaram aquela divisão daquela época. Então, eles não se falavam, tinham preconceito contra os samaritanos. Jesus, como estava cumprindo a agenda do Deus Pai, era necessário, como o texto diz, passar por Samaria, justamente para quebrar. Irmãos, chega uma hora na vida da gente, e mais do que chegou, que nós temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá, de nós quebrarmos alguns tabus, alguns paradigmas, algumas tradições, alguns conceitos pré-estabelecidos na vida da gente, quebrar por amor, quebrar nossa prepotência, a nossa arrogância, nós nos quebrantarmos diante de Deus, não relativizando a verdade da palavra, não relativizando jamais. A palavra é inegociável, mas as maneiras de se aproximar das pessoas. É preferível perder a razão a perder o coração. Então, Jesus, primeiro, uma das primeiras barreiras, paradigma que ele quebra é o cultural. Mandou seus discípulos comprar pão em Sicar. Depois ele conversa sozinho com uma mulher. Um mestre, rabino, conversando com uma mulher sozinho. Samaritana, para a época, seria um escândalo. Tanto é que tem um versículo aqui que ele fala assim, quer ver? Que os discípulos eles ficaram escandalizados quando eles chegaram e viram Jesus conversando com a mulher. Quando ele diz assim, quer ver?
27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Olha, até a reputação de Jesus, se ele estivesse preocupado com isso, está arranhada a reputação dele como mestre, rabino, judeu, conversando com uma samaritana sozinho. Que escândalo! Mas ele não estava preocupado. Quanto a isso, ele não deixava ser engessado por conceitos, por tradições, por pensamentos que aonde estavam travando ele de chegar até aquela mulher. Conversa com uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora. Tanto é que disse que o horário que elas tinham ido ao poço buscar água, meio-dia. Provavelmente, o que se estuda é que aquela hora que ela ia era justamente uma hora que ela não ia encontrar com as outras mulheres, com as mulheres de família, vamos dizer. Era aquela hora que ela podia sair de casa para não se sentir menosprezada, discriminada. Jesus, na agenda de Deus, cumpre o momento de se encontrar com essa mulher sozinha. Só que, e aí tem o racial também, judeus não se davam com os samaritanos. Olha só, ele quebra conceitos cultural, religiosos e racial. Jesus, os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus não estava preocupado com isso. Uma alma vale muito mais do que qualquer paradigmas a serem quebrados. Tanto é que o texto, a mulher diz assim: como sendo tu judeus, pede água para mim, uma samaritana. Ela nem para estar conversando comigo. Ela ficou surpresa. Mas aí qual foi a demonstração de Jesus? Né? De tirar aquela barreira, tirar aquilo que estava impedindo dela se aproximar dele. Ato de humildade. Muitas vezes a gente espanta as pessoas. Como eu preciso mudar? Como eu preciso mudar, meu irmão? Em vez da gente conquistar, muitas vezes, está bem intencionado, mas não resolve. A gente tem que ter atitudes de conquista, atitude de amor a demonstrar para atrair as pessoas e não botar para correr. E aqui o texto nos mostra que Jesus, uma vez quebrado essas barreiras, esses paradigmas cultural, religioso, racial, ele usa de estratégia. Ele usa de estratégia para se aproximar dessa mulher. Em busca de uma alma que estava vagando, sofrendo, para ser resgatada, não existe nenhuma barreira que possa se manter de pé. Então, primeira coisa, quando ele diz assim, ele desperta na mulher alguns sentimentos para fazer ela confiar no que ele estava falando, para ela ter vontade de se aproximar dele, coisas que muitas vezes a gente não faz. Lá vem aquele crente chato, lá vem falar de... Eu me lembro, quando a minha sogra era viva, uma vez ela comentou que ela estava na porta da casa dela e passou
um grupo de senhoras distribuindo o folheto de evangelismo e falando assim: se vocês não largarem esse negócio de imagem, vocês vão tudo para o inferno. Eu acredito que se eu estivesse lá, eu ia dizer, vou encontrar vocês lá. Se eu for para o inferno, eu vou encontrar vocês lá, com certeza, porque isso não é maneira de pregar, né? Isso não é maneira de conquistar ninguém. E aqui Jesus, ele desperta nessa mulher, primeiro a simpatia dela. Tipo assim, quando ele pede água, você poderia me fazer um favor? Você poderia me fazer um favor? Me dá um copo d'água? E aí ela ficou espantada. Foi uma maneira que ele encontrou, uma didática de se aproximar dessa mulher, de fazer ela se sentir com valor diante dele. Eu, samaritana, mulher pecadora, esse homem está me pedindo uma água. Então, foi a maneira que ele encontrou. Você pode me fazer um favor? Outra maneira, outro sentimento que Jesus despertou nessa mulher, sentimento de curiosidade. Curiosidade. Olha o que diz no versículo 10. Versículo 10 desperta esse sentimento de curiosidade. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, olha a pedagogia, olha o método. Olha só a maneira como Jesus tentava para chegar àquela mulher para falar a verdade para ela. Não engessava os métodos, de jeito nenhum, relativizava os métodos. Era pedagógico, dependendo da circunstância, dependendo do momento, dependendo com quem ele estava falando. Ele tinha maneira pedagógica de se aproximar para não negociar a verdade da palavra. Temos que aprender muito com o nosso Mestre Jesus. Então, ele despertou nela a curiosidade. Outro sentimento que Jesus, nessa metodologia, desperta nessa mulher, agora é a necessidade. Versículo 13 a 15 diz: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí, olha o que ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha aí. Depois dele ter conquistado a simpatia dessa mulher, a curiosidade dela, agora, na conversa, na continuidade da conversa, essa mulher começa a perceber que ela tem necessidade do que ele está oferecendo para ela. Será que as pessoas do nosso convívio, será que as pessoas que nós temos nos aproximado, elas sentem a necessidade de servir a esse Deus? Será que elas têm a curiosidade de conhecer esse Deus que nós dizemos servir? São sentimentos que nós temos que aprender com Jesus, maneiras, metodologia de aprendizado a nos submetermos com o Mestre
para que a nossa vida, a nossa caminhada seja frutífera. Seja frutífera, porque se as pessoas olham para a minha vida e dizem, que ser crente como aquele, servir, que Deus é esse? Esse Deus dele, não sei nem que Deus é. Eu não tenho necessidade, não tenho nenhuma simpatia por ele, não tenho curiosidade nenhuma. Até hoje não foi despertada em mim nenhuma curiosidade. A maneira que ele vive, a maneira como ele se comporta, não despertou em mim nenhuma simpatia, nenhuma curiosidade e nenhuma necessidade de eu conhecer esse Deus dele. É uma responsabilidade nossa, porque a palavra de Deus não é só teoria, não. É vivência, é dia a dia. Jesus, como bom mestre que é, ele pregava a palavra com entusiasmo e ele traz ensinamentos de como nós também, os filhos dele, devemos nos comportar para despertarmos nas pessoas essa vontade, essa curiosidade, essa necessidade delas sentirem de servir esse mesmo Deus que nós servimos. Olha, nem Nicodemos, nem essa samaritana, no primeiro momento, entenderam a mensagem de Jesus. Quando Nicodemos disse, como pode eu, uma pessoa velha, voltar ao ventre da minha mãe? Aí essa mulher disse, que água é essa? Tu não tem nem corda suficiente para tirar água do fundo do poço. Que água vive essa aí? Se o poço dado a Jacó aqui, nós tiramos tantos anos e tal, agora tu vem dizendo que tem. Nós, Nicodemos, a samaritana e eu. Nicodemos, a samaritana e a amada igreja presente aqui. Nos encontramos com Jesus. Será que nós também, como Nicodemos e como a samaritana, que naquele primeiro momento não estavam entendendo nada ainda, será que nós já ultrapassamos esse momento e já temos a convicção exata de quem é esse Deus, de que é esse novo nascimento, qual é essa água realmente? Porque eu creio, irmãos, como nós somos pecadores, nós ainda estamos numa igreja aqui na terra, nós temos ainda muita sede. Muitas vezes, a gente tem buscado saciar essa sede em várias fontes aí. Estamos almejando, estamos achando que se daquela fonte vier aquelas gotas de água, que agora nós vamos ser saciados. E a gente tem que quebrar da cara. A gente tem o conhecimento da palavra, conhecemos as passagens de 1, 2, 3, 100 vezes, temos ouvido, mas muitas vezes nós estamos agindo como no primeiro momento de Nicodemos e como o primeiro momento da samaritana. Até sabemos que Jesus tem aquela fonte da água viva, mas nós estamos morrendo de sede. A gente não está conseguindo saciar a nossa sede nele, não. E a culpa não é da fonte. A culpa não é da fonte. E o texto prossegue. Depois
que Jesus despertou nessa mulher a simpatia, a curiosidade e a necessidade que ela sentiu dessa fonte de água viva, aí sim, que ele despertou nela a consciência do pecado. Enquanto não tivermos consciência do pecado, acharemos que não temos necessidade do Salvador. A gente se acha autossuficiente. No fim, a gente vê. Depois a gente dá um jeito. Só depois. Olha só a metodologia. Despertou simpatia, curiosidade, necessidade. Depois que ele desperta naquela mulher a consciência que ela era uma pecadora. Será que é a maneira que a gente está fazendo muitas vezes? Eu já me peguei, algumas vezes chegando logo querendo apontar o pecado da pessoa. Quem é tu para falar? Eu não tenho necessidade, não tenho curiosidade, não tenho... Tu não foste simpático, chegou comigo, para apontar o dedo, dizendo que eu sou pecador. Tu não é simpático, por isso eu não tenho necessidade e nem tenho curiosidade de saber quem é esse teu Deus. Pronto. Desarmou o caboclo. Perdeu a razão, perdeu o coração. A pessoa, se Jesus tivesse chegado com a samaritana, primeiro momento, dissesse, mulher, o que é que tu está fazendo aqui? Vai chamar teu marido. Ah, é pecadora, né? Samaritana só pode ser. Sabia que de Samaria não podia vir nada que prestasse. Será que a conclusão do texto seria como nós temos conhecimento, como está relatado na palavra? Ela teria fugido, irmãos. Ela não queria papo com ele. É por isso que muita gente não quer papo com a gente. Porque nós não estamos aplicando a metodologia do nosso mestre. Jesus não chegou acusando essa mulher, não. Depois que despertou nela o senso de pecado, que quando ele disse assim, vai, chama teu marido, e ela falou que ela não era o marido dela, ele disse, agora falaste a verdade, que já tiveste tantos maridos, esse não é teu. E aí ele desperta nela também o sentimento religioso, quando ela fala assim, no 19, versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, não, versículo 17, ao que lhe respondeu, não tenho marido, replicou de Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Olha só, naquele primeiro momento, essa mulher que encontrou Jesus ali naquele poço, providencialmente, ela via ele apenas como um forasteiro, como um transeunte, um judeu que estava passando por lá. Nesse segundo momento, ela evoluiu no conhecimento de Jesus. Versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Olha só, o relacionamento, olha como é que é o desenrolar da conversa, da maneira de você abordar, de você chegar, de você se botar a serviço do reino com humildade. E aí ela vem e começa a falar da religiosidade dela. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque como tinha Samaria, o lugar de adoração, que era do reino do norte, reino do sul, lá em Judá tinha o lugar de adoração, achavam muito que era lugar geográfico. Disse Jesus, mulher,
pode crer que vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí ele diz assim, versículo 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a pessoa certa, biblicamente falando, de acordo com a palavra do Senhor. Porque os samaritanos, eles se detinham apenas o Pentateuco. O resto do Antigo Testamento, eles ignoravam. E aí Jesus fala, importa que adore, independentemente se é aqui ou acolá, Deus é onipresente, em espírito, em verdade. É como a gente vê, né, irmãos? Como a gente vê por aí, né? Tenho muita fé. E parece que com o tamanho da letra, um F bonito, bem grande, com linda letra, fé. Fé em quem? Em quê? No meu pensamento, fé em quê? No meu governante, fé em quê? Nas minhas posses, em espírito e em verdade. No Deus verdadeiro. Aí tanto é que no desenrolar da conversa, a mulher primeiro vê Jesus como um transeunte apenas, como um viajante. Depois, quando ela diz aqui no versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E aí, versículo 25. Assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus se apresenta para ela como esse Cristo, como esse Salvador. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. E aí, olha só. Olha como foi crescendo nessa mulher o conhecimento e a espiritualidade por conta da maneira como esse encontro aconteceu. Neste ponto, chegaram os seus discípulos, que eles se escandalizaram, né? Estivesse falando com uma mulher, nós já comentamos isso aqui. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Olha só, era profeta até ainda agora. Será que nesse é o Cristo? Será que no meu relacionamento com as pessoas, no relacionamento amado com as pessoas, será que nós temos evoluído desde o dia da nossa conversão até hoje, ao ponto das pessoas que convivem com a gente, assim como essa samaritana, em função dos nossos procedimentos, em função da nossa santificação, elas estão conseguindo também evoluir na maturidade espiritual delas por causa da gente? Ou não? Porque tem um ditado que o mundo diz assim, pau que nasce torto morre torto. Só que Jesus era carpinteiro. Para ele não existe isso. Agora, a minha vida como discípulo de Jesus, eu tenho obrigação de despertar nessas pessoas a necessidade, a curiosidade, a simpatia da minha vida em relação a elas, para que elas também tenham essa evolução, para que elas possam evoluir, pelo menos na vontade de conhecer esse Deus que eu digo que é o meu Deus. E aí ela sai, né, essa mulher, de uma situação samaritana, discriminada, pecadora,
que no primeiro momento via Jesus como apenas uma pessoa que ia passando lá pelo aquele local, um profeta. Agora o Cristo, ela se transforma numa evangelizadora. Ela começa a fazer o ID do Senhor. Começa a anunciar. E ela saíram, pois, da cidade e olha só. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Em função do quê? Dessa mulher que foi tocada e já começou a anunciar, já começou a propagar, com vida, não com retórica apenas. E aí o versículo 39 ao 42 nos destaca muito bem como o processo essa metodologia que Jesus usou foi tão impactante nessa mulher que ela não se conteve de ficar só para ela. E ela começou a divulgar. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Quantos têm crido em Jesus em função do meu testemunho? Que anunciara. Ela não se conteve em ficar só para ela. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Olha só, versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muitas vezes a gente se preocupa tanto, sabe? Carregar as pessoas para a igreja. Eu posso passar 30 anos carregando as pessoas para a igreja. Vou, busco, trago. Vou, busco. Ah, não posso ir hoje? Ah, ele não vai também não. Se eu não passei para ir buscar, ele não vai. Ah, não dá para você ir, eu também não vou. Mas a hora que essa pessoa, realmente, o meu testemunho foi impactante, para que essa pessoa verdadeiramente seja convertida, com certeza essas pessoas, assim como aqui o texto diz, dizendo já não é, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Salvador do mundo. Irmãos, a gente não vai dar conta, humanamente falando, de ficar carregando as pessoas para a igreja. Mas quando o nosso testemunho de vida reflete essa santificação, essa gratidão a esse Deus que nos salvou, e as pessoas que através do nosso testemunho forem alcançadas, elas vão sentir a necessidade, o desejo, e independentemente, já não mais de nós, elas vão continuar na caminhada. Porque a obra é do Senhor. A palavra é de Deus. Nós somos apenas vaso de barro que transportamos esse tesouro. Agora temos que transportar com responsabilidade, com muito temor e com muito tremor, e com muita dedicação, e com coração grato a esse Deus que nos salvou. Que nós possamos, que eu possa extrair desse texto essa metodologia do nosso bom mestre e alcançarmos as pessoas
através do nosso testemunho com amor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graça, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por mais essa porção da tua palavra e que a mesma seja aplicada em nossas vidas. Nós choramos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.